Graça e paz, amados. Uma boa noite a cada um de vocês. Como é bom a gente poder reservar um tempo da nossa vida para juntos louvarmos a Deus, bendizer o nome dEle, aprender um pouco mais, ouvir a voz do Senhor, tudo aquilo que Ele tem para nos ensinar, para nos falar, para nos mostrar. Que esse culto seja um culto abençoado na tua vida. Amém. Que realmente o Senhor fale ao teu coração. Esse é o nosso desejo. Você realmente ouça a voz do Senhor. Amém? Tanto você que está aqui, como você que está ouvindo aí a gente pela internet, que realmente seja uma bênção. Deus abençoe a sua vida. Se você está visitando a nossa igreja pela primeira vez, sinta-se à vontade. A família Calvariana o abraça e deseja que você volte outras vezes. Queridos, abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo, de 1 a 6. João 14, de 1 a 6. A palavra de Deus diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós estávamos perdidos e o Senhor nos resgatou de uma maneira maravilhosa. Ele nos buscou, Ele nos chamou. Estávamos perdidos, porque todos somos pecadores. E estávamos no lamaçal. E Ele foi lá. E com todo carinho nos chamou. E aquele que ouviu a voz e atendeu ao chamado, hoje pode dizer: eu faço parte dessa família. Eu faço parte e estou com Deus. E eu vou com Ele quando Ele voltar. Amém? Que bom. A música que nós vamos cantar agora é uma música nova. Então nós vamos cantar uma vez, e depois, na segunda vez, a igreja vai ficar em pé e cantar junto com a gente, tá? Então ela fala sobre essa verdade maravilhosa que é esse resgate que Jesus nos fez, nos deu, ok? Então preste bem atenção na letra enquanto a gente canta a primeira vez, depois a gente, na segunda vez, a gente canta juntos, ok? Hoje eu sou filho amado, pois
bom que a gente foi resgatado, né? Que bom que a gente estava perdido e o Senhor nos resgatou. Feche seus olhos. Tenta lembrar quando foi que o Senhor te chamou. Quando foi que você disse: Pai, eu me rendo a Ti, eu entrego a minha vida ao Senhor. Pai querido, nós queremos Te louvar, Te agradecer, porque o Senhor foi a cada um de nós e nos chamou. Nos chamou com uma voz suave, com carinho. Obrigado, Pai, porque o Senhor se lembrou de cada um de nós e nos tirou da vida que vivíamos e nos trouxe para essa vida nova. Pai, obrigado porque o Senhor nos fez nascer novamente e agora nós podemos glorificar o Teu nome cada dia. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque nós podemos ouvir a Tua voz, nós podemos ouvir o Teu coração nos chamar. Obrigado, Pai, porque nós temos a oportunidade de seguir e de servir cada dia das nossas vidas. O Teu amor é maravilhoso e eu posso ouvir quando o Teu coração me chama e assim seguir a Tua luz. Amém.
vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Como é bom a gente ter essa certeza que o Senhor voltará para buscar o teu povo, buscará cada um e levará para reinar junto com Ele no céu, para sempre, eternamente. Como é gostoso a gente ter essa certeza. Como é bom a gente saber que a gente pode viver passando por todas as dificuldades que passamos. E olha, essas são muitas. Quando a gente abre o jornal, quando a gente abre ou liga a televisão, ou abre uma revista, a gente vê dia após dia coisas que nos deixam angustiados, entristecidos, coisas que nos fazem sofrer. Já viu a última que aconteceu agora? Aquele hospital que foi bombardeado, 19 pessoas morreram, inclusive médicos sem fronteira, médicos que não tinham nada a ver com a história. Oh meu Deus, que mundo é esse? Por que tanto sofrimento? Mas a gente tem uma certeza, que isso é passageiro, é uma fragrância do tempo que passaremos com o Senhor. É insignificante esse tempo que vivemos aqui, e o tempo que, comparando com o tempo que a gente vai viver ao lado do Senhor. Essa promessa maravilhosa que Ele fez, ela está traduzida em forma de música. Maranata significa vem Jesus. Então eu quero convidar você a pedir que o Senhor volte. Volta, Senhor. Vem buscar teu povo que está aqui, ansiando por te ver, ansiando por morar contigo, nas moradas celestiais, eternamente. Amém? Louva a Deus.
gostoso a gente poder ter essa certeza. A gente, logo em breve, muito em breve, Deus assim permitir, estaremos com Ele, reinando, soberano. Nós vamos orar agora pelos pedidos que estão ali na nossa taça. Não é mais um jarro, agora é uma taça de oração. Se você tem algum pedido de oração, você pode colocar ali. Pode colocar ali no jarro, na taça, que a gente vai orar. E nós também temos alguns pedidos aqui. Nasceu o filho do Lucas e da Suzy, o Pedro. Hoje de manhã a gente já tinha comunicado, ele está bem, a Suzy também está bem, e o Lucas também está bem. Os três estão bem. E nós tínhamos comentado de manhã também que a esposa do Adriano, Zacarias, tinha arrebentado a bolsa, então ela tinha ido meio às pressas para o hospital e já nasceu o Davi, também está bem, a esposa dele e o Adriano também, todo mundo bem. Os pais ficam mais calmos, né, depois que passa esse processo. É isso, então nós vamos orar e orar também pelos pedidos. Então, feche seus olhos, pense em tudo aquilo que você tem pela frente nessa semana e deposite isso nas mãos do Senhor, para que Ele possa ir à frente, e assim você terá uma semana abençoada. Tudo que fizeres irá bem. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é um Pai de amor, um Pai de misericórdia, um Pai que nos resgatou, Deus, nos trouxe para junto de Ti. Pai querido, nós queremos depositar no Teu altar esses pedidos de oração que estão aqui nesta taça, Deus. Pai, o Senhor sabe exatamente o que tem em cada um deles. O Senhor sabe, ó Pai, o que cada coração está passando quando escreveu, quando fez esse pedido. Quantas lágrimas rolaram, quanta angústia, quanta tristeza. Pai querido, enxuga essas lágrimas, ó Deus. Coloca teu povo nos teus braços, Deus, e os conforta. Pai, nós te pedimos que o Senhor atenda esses pedidos ao teu tempo, porque o Senhor sabe quando é o melhor tempo para que isso aconteça. E ensina-nos, ó Deus, a termos paciência e esperar no Senhor. Pai, nós queremos agradecer também, ó Pai, pela vida do Pedro, pela vida do Davi, que chegam, ó Deus, para somar. Nós te pedimos que o Senhor esteja orientando e ajudando os seus pais, ó Pai, a ensiná-los no caminho da verdade, para que, mesmo depois de velhos, eles não se desviem deles. Pai, fala conosco nesta mensagem, ó Deus. Fala aos nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos caminhar nos Teus passos, seguir os Teus preceitos. Tudo isso nós pedimos em nome do Teu Filho amado, aquele que morreu por cada um de nós, derramou seu sangue para limpar as nossas falhas e nos justificar perante Deus. É em nome dele que oramos. Amém e amém. Meus irmãos, você pode se sentar. Eu gostaria de convidar o conjunto coral para continuar nosso momento de louvor e adoração.
A graça e a paz no nome daquele em quem nos apoiamos, em nome daquele que nos dá asa para voar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que bom nos encontrarmos aqui mais uma vez para conversarmos um pouco mais sobre os gigantes. Eu disse para vocês, há um mês atrás mais ou menos, que nós começaríamos celebrando com a mesa do Senhor, como um ato de consagração, de compromisso, e terminaríamos essas mensagens, esse tempo de reflexão, também à mesa do Senhor, que é o que a gente está fazendo agora. Então, meu desejo sincero e oração é que essa semana que se passou tenha sido aquela semana para retornar àquela paixão tão necessária. E que hoje os nossos corações continuem abertos para ouvirmos e compreendermos que existe, dentre tantos outros, mais um gigante que precisa ser encarado e vencido no nome de Jesus. É o gigante da verdade. Algumas pessoas me disseram, mas pastor, não seria por acaso o gigante da mentira? Eu acredito que não. Porque, infelizmente, muita gente perdeu o medo da mentira. O que as pessoas têm medo mesmo é da verdade. E a verdade tem sido um grande desafio para ser enfrentado, encarado e vencido no nome de Jesus. E que pode fazer a diferença na vida da gente mesmo. Há uma palavra relacionada à verdade, que é a palavra sinceridade, sincero. Você sabe qual que é a origem desta palavra, sincero ou sincera? Esta palavra era uma palavra utilizada por um artesão, por exemplo, que depois de ter feito uma escultura de madeira, uma obra de madeira, vamos imaginar que uma mesa como essa que fosse de madeira, a mesa toda ficou uma obra muito bonita, mas esse cantinho aqui, na última hora, o artesão estragou. Por alguma razão, ele danificou essa ponta aqui. Pronto, a mesa que valeria muito, passou a valer menos porque ela estava danificada. Um objeto de arte, de madeira, que poderia valer milhões de reais, agora danificado ele passa a valer menos. Então o que o artista fazia? Ele pegava uma cera própria para madeira, colocava nesse cantinho aqui da mesa, cobria direitinho, fazia o acabamento, lixava, pintava e pronto. A obra estava nova de novo. Quem tinha um olhar mais clínico para esse tipo de coisa, conseguia bater o olho, identificar e dizer, esse móvel está com cera. Mas muitas pessoas não conseguiam perceber que aquele móvel havia sido reparado. Então havia uma pergunta que era feita para o artesão quando alguém ia comprar uma peça dessa. As pessoas perguntavam, esta obra é sincera? Sim, que significa sem. Essa obra é sem cera? Essa obra é o que ela realmente é? Ou ela está disfarçada de alguma coisa que eu não sei? A origem da palavra sincera, sincero, é exatamente esta. Ser sincero é ser como nós realmente somos. Ser sincero é ser sem cera, sem disfarces, sem make, sem truques, sem arranjos, mas ser de fato sem cera. Isso faz muito sentido quando o assunto é verdade. Agora, é claro que falando sobre verdade, a gente precisa falar um pouco sobre a questão da mentira também, e falando sobre mentira, a gente fala sobre a verdade. Por isso eu vou mostrar um vídeo para vocês, apenas para introduzir o nosso assunto. É de um ministério muito conhecido no Brasil nesses últimos anos, chamado Porta Estreita. Conta uma visita que um pastor foi fazer na casa de um irmãozinho. O irmãozinho estava meio ausente da igreja, o pastor foi lá fazer uma visita para saber, e eles travam uma conversa interessante. Presta atenção nesse vídeo. Senta aí, pastor, fica à vontade. Obrigado, viu, querido? Tá na minha casa. Rapaz, que calor é esse, né? Pode tirar o paletó aqui em casa, pode. Vai se escandalizar com os meus músculos, não, né? Imagina. Calma, é que é difícil no sobrepeso assim, né? Bem tranquilo. Oi, Obrigado, hein? Nossa, já? Deus. Já dá uma aliviada, uma respirada. É né? isso, hein? É o seguinte, rapaz, o pessoal tá sentindo sua falta lá. Falei, vou conversar com ele, né? Entendo que você tem um ministério itinerante, parece que agora você tá cantando por aí. Tô fazendo show pra caramba, tô... Ah, cara, é difícil. É mesmo? É mesmo. Então, sexta-feira o culto foi tão bom, rapaz. O pessoal, nossa, só faltou ele lá. Ah, sexta-feira eu tava ruim. Tava? Tava com o nariz correndo, cara. Deu uma crise que...
coisa, hein? Sexta-feira foi isso. EBD, nos domingos de manhã. Não, Falei, pelo menos domingo de manhã não tem show, né? Domingo de manhã não tem show, só que a correria é... A vida tá assim. Mas você tem que ter um lugar para ter a sua raiz, né? Então, assim, não dá, se de repente não dá na EBD, você vir na célula. A célula, eu tenho uma aqui na minha casa, inclusive. A gente está começando, só que eu tô fazendo uma célula aqui. Vamos lá? Vamos começar. Boa noite, grupo. Como vão vocês? E aí, legal? Um grupo. O pessoal reclama que assim, você tá ali, mas você não tá. O pessoal na vigília, cadê? Com essa vida que eu tô tendo, de correria, de correr atrás das coisas, tal, eu tava descansando. Foi um repouso assim que eu tive, o único na semana. Às vezes eu sinto que você não tá falando muito exatamente o que é a verdade. Comigo mentira não rola. Porque eu costumo antecipar as verdades. Eu costumo sempre... Não são mentiras, são profecias, eu costumo dizer. Porque o que eu falo, acontece. Eu vou ter que começar a cobrar um pouco mais de você. Porque a mentira, ela é muito complicada. Entendeu? Você tem que vigiar todos os dias. Porque às vezes... Não, presta atenção. Deixa. Não, tô na reunião. Porque a mentira... Ela é um negócio que você faz uma vez, um pouquinho, daqui a pouco outra vez, daqui a pouco nada que você fala mais é verdade. Gente, como esse cara é chato. Ele tá vendo que eu não atendo, mas esse pessoal da igreja, eu vou te falar, eu não tenho sossego mais nem no banheiro. Posso atender e falar que você tá no banho ou que não tá? Ou que tá doendo? Muito bem. João capítulo 8, versículos 31, 32 e 36. 3 versículos baseados no Evangelho de João. Vejam só o que a palavra de Deus fala para a gente. Disse Jesus aos judeus que haviam crido: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ler juntos o 32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais uma vez. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Maravilha. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus mais uma vez em oração, pedindo ao Senhor que brilhe sobre nós nesta noite a sua luz, a sua verdade, para que reine em nós a mais transparente verdade na presença, na graça daquele que nos amou e que nos chamou para andar na luz. Querido Deus, muito obrigado por esse momento tão precioso aqui de comunhão com o teu povo. Muito obrigado, ó Pai, por tua palavra, por esse privilégio de cantarmos juntos, de participarmos da mesa do Senhor. Deus, como nós somos abençoados, ó Pai. Obrigado, ó Deus querido, porque foi o Senhor quem nos reuniu aqui nesta noite. E nós temos a certeza, Pai, que o Senhor tem algo muito especial para falar com a gente. Então fala, Pai. Usa, Senhor, a minha vida. Faz a tua voz ser ouvida aqui nesta noite. Que mude o nosso coração, que transforme a nossa existência. Que nos leve, ó Deus, cada vez mais para o caminho da verdade, para o caminho da luz, da transparência. E que a obra do Senhor, ó Deus, seja muito conhecida através da nossa vida, que o nosso testemunho seja vibrante, operoso e principalmente, Pai, fundamentado na verdade. Nos ajude a enfrentarmos e vencermos esse gigante, Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós oramos o nome santo, bendito e poderoso de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a mentira é um grande mal que está instalado na nossa sociedade como um todo, infelizmente.
A mentira parece que tomou conta da sociedade em todas as esferas de relacionamento. Por exemplo, basta você se lembrar que há inclusive um dia em que há a celebração da mentira. Não é verdade? Qual que é o dia da mentira mesmo? Dia 1º de abril. Você conhece o dia da verdade? Já ouviu falar do dia da verdade? No entanto, existe o dia da mentira. E olha só que coisa interessante, gente. Adivinha quando que é o aniversário da minha sogra? Dia 1º de abril. Eu falei para a Cris isso ontem, ela falou assim, não vai fazer piada amanhã. Eu falei, precisa. A piada já está pronta, só falar que o povo já ri. Minha sogra faz aniversário em 1º de abril, gente. Olha que interessante. Mas o dia 1º de abril existe justamente porque há um sentimento cultural, né, a respeito da mentira, em torno da mentira. Essa história da mentira no dia 1º de abril, 1º de abril como dia da mentira, surgiu por conta de um rei francês chamado Carlos IX, que resolveu mudar de calendário. O calendário adotado até então era o calendário juliano. E no calendário juliano, a transição de um ano para o outro se dava sempre no dia 25 de março de cada mês. E como as pessoas celebravam durante 7 dias, normalmente o ano novo começava no dia 1º de abril. Depois, quando foi adotado o calendário gregoriano, que é o calendário que nós também adotamos, nós ocidentais, o calendário gregoriano diz que o ano termina no dia 31 de dezembro e um novo ano começa no dia 1º de janeiro. Então nós comemoramos a chegada do ano novo no dia 1º de janeiro sempre. Mas naquela época, pelo calendário juliano, o ano novo era comemorado do dia 25 de março ao dia 1º de abril. E a partir do 1º de abril, então, era celebrado um novo ano. O que aconteceu naquele contexto é que, evidentemente, não existiam tantos recursos de comunicação como a gente tem hoje. Hoje em dia, se o governo decidir alguma coisa lá em Brasília, todo mundo fica sabendo aqui em questão de instantes, segundos. Naquela época, não. Então, muitas pessoas sabiam que o calendário tinha sido modificado e outras pessoas ainda não sabiam. Então, consequentemente, os bem informados comemoravam o Ano Novo no dia 1º de janeiro. Mas muitas pessoas ainda, até os mais tradicionais, um pouco mais resistentes a mudanças, comemoravam justamente ainda no dia 1º de abril. E isso acabou gerando algumas brincadeiras. Os que sabiam que a data já havia mudado, faziam até convites, chamando as pessoas para a festa do Ano Novo no dia 1º de abril. E quando essas pessoas chegavam lá, surpresa, não tinha festa nenhuma, 1º de abril, mentira, brincadeira e tudo mais. Coisas que de repente pode ter um final trágico, né? Ontem a gente estava conversando sobre a mensagem e a Cris me contou a história de uma pessoa ligada lá à família dela, que estava armada num determinado local e uma pessoa fez uma brincadeira no 1º de abril simulando um assalto e o que estava armado nem pensou 2 vezes, sacou a arma e atirou contra a pessoa e depois de alguns dias essa pessoa acabou morrendo mesmo. No Brasil foi a partir de 1848, mais ou menos, no estado do Pernambuco, que essa história do dia da mentira começou por aqui. Porque noticiaram por lá que o imperador havia morrido. E todo mundo ficou estarrecido com a notícia da morte do imperador, mas na verdade não tinha morrido. E de ano em ano, sempre no dia 1º de abril, a gente ouve e até muitas vezes aplica as brincadeiras relacionadas à mentira. Nós vemos isso, queridos, relacionado e refletido, inclusive até mesmo no comportamento das crianças, que muitas vezes preferem correr o risco de sofrer 2 disciplinas do que de falar a verdade. Você que é filho, talvez já tenha ouvido uma expressão assim, olha, eu vou dar a oportunidade de você dizer que foi você que aprontou isso. Porque se você não disser e eu descobrir, você vai apanhar 2 vezes. Uma, porque fez aquilo que não deveria ter feito. E outra, porque mentiu dizendo que não fez. Alguns aqui talvez já ouviram, ou quem sabe até já disseram isso aos filhos. Mas a gente vê isso muito claramente, por exemplo, nessa figura que o Walt Disney criou uma versão, o Pinóquio, que era um personagem, um boneco de madeira, e toda mentira que ele aplicava, o nariz dele crescia. Mas na própria literatura brasileira, há um autor muito conhecido chamado Ziraldo, que escreveu, o criador do Menino Maluquinho, que escreveu um livro chamado O Ilusionista, onde ele trata também essa questão da mentira e dos perigos que a mentira pode trazer, inclusive, para a vida das crianças. Vocês já ouviram falar de um aparelho chamado polígrafo? Você sabe o que significa, o que é um aparelho polígrafo? O polígrafo é um aparelho que detecta, através de movimentos fisiológicos, ele detecta a fraude. O polígrafo é comumente chamado de
detector de mentiras. É um aparelho mais ou menos parecido como esse. Alguns eletrodos são ligados aí no seu corpo, e aí então um interrogatório é feito, e à medida que as suas reações fisiológicas responderem aos estímulos, a máquina vai indicando se você está falando a verdade ou não. Você acredita num aparelho como esse? Passou já por um aparelho como esse? Imagine se existisse um aparelho como esse em todas as residências. Imagine se de presente de casamento você ganhasse uma panela de pressão, um micro-ondas e um polígrafo. Imagine se toda vez que você fosse conversar com o seu filho, que você tivesse ao seu lado um polígrafo para conversar com ele. Vem cá, filho, espera aí que nós vamos conversar. E começasse a ligar os eletrodos todos nele. Imagine se hoje à noite nós tivéssemos instalado um polígrafo em cada banco da igreja. E enquanto daqui a pouco a gente faz um interrogatório, pergunta algumas coisas para os irmãos, e daqui a pouco a gente traz uma leitura do resultado do polígrafo aplicado aqui aos irmãos hoje à noite. E assim por diante. Já imaginaram? Esse negócio da mentira é tão interessante, queridos, que tem algumas histórias que ganharam o mundo. Por exemplo, a história de um homem, um tcheco, imaginem vocês, um homem chamado Viktor Lustig, que em 1925 chegou a vender a Torre Eiffel para 6 empresários. Ganhou uma grana e se mandou. Um tcheco vendendo a Torre Eiffel para 6 pessoas. As pessoas compraram e pagaram pela Torre Eiffel. Tem uma outra história muito interessante também a respeito de um locutor americano chamado Orson Welles, que divulgou em 1938 pela CBS a notícia de que Nova York estava sendo invadida por alienígenas. Imaginem vocês, que notícia estrondosa. E a matéria que dá essa informação conta que Nova York se tornou um caos. Todo mundo ficou tremendamente assustado, impactado, porque uma invasão alienígena estava acontecendo. Nada mais era do que mentira. Mas aí, dentre essas curiosidades sobre a mentira, aparece esse cidadão aqui, um francês, chamado Henri de Toulouse, um pintor, que foi o cara que deu a origem a uma das frases mais conhecidas quando o assunto é mentira. Olhando para ele, você pode imaginar qual frase é essa? Hã? A mentira tem pernas curtas. Henri de Toulouse era um cidadão que tinha um problema de formação nas pernas. Então ele era normalmente desenvolvido no seu tórax, no seu tronco, mas ele tinha um problema nas pernas, as suas pernas não cresceram. E ele era um homem muito mentiroso, ele mentia demais, ele tentava se promover por meio das mentiras que ele aplicava. E ele passou a ser identificado justamente por conta disso. Então todas as vezes que as pessoas queriam retratar algo que era mentiroso, eles diziam assim, olha, a mentira tem pernas curtas, se referindo justamente a Henri de Toulouse. Agora, deixa eu falar para vocês algumas verdades sobre a mentira. Verdades sobre a mentira. Preste bem atenção. A primeira delas é que mentirosos, quando a mentira se torna algo tão habitual para as pessoas, quando aquela pessoa que faz uso deliberado da mentira tenta falar a verdade, ela cai em descrédito, a gente não acredita nela. A pessoa mente tanto, mas mente tanto, que quando ela fala a verdade, se ela falar que esse templo aqui está pegando fogo, é capaz de ninguém se levantar e sair. Porque ele mente tanto, está tão acostumado a mentir, que quando ele fala a verdade, ninguém ouve, ninguém está pronto para ouvir. Segunda verdade sobre a mentira, é que a mentira, quando se torna frequente para algumas pessoas, aquele que aplica a mentira, ele acaba vivendo num universo paralelo, num mundo paralelo que foi criado por ele mesmo. Então ele cria uma mentira e ele vive tão intensamente aquela mentira, de tal forma que ele acredita. E aquilo que era mentira passa a ser verdade. Ele criou um mundo tão perfeito, um universo paralelo tão concreto, que a própria pessoa que contou acaba acreditando que aquilo é verdadeiro enquanto não é. Terceiro, é preciso dizer também que muitas vezes a mentira tem sido utilizada como um recurso para as pessoas se beneficiarem, basicamente em 2 aspectos. Primeiro, no que diz respeito ao mundo dos negócios. Desde os negócios mais simples que acontecem aí na praça, até as grandes transações comerciais que existem. A impressão que nós temos é que toda transação comercial ela já nasce a partir de uma mentira. Você já teve a sensação de ter comprado alguma coisa e você foi literalmente enganado por uma propaganda? Você foi literalmente enganado pelo vendedor, que para convencer você de que aquele produto realmente faz aquilo que se diz fazer,
ele falou de tudo para você, agora você levou o produto para casa e você se sentiu enganado, porque aquele negócio foi firmado a partir de uma mentira. Uma total desconsideração sobre aquele que está levando o produto, no caso. Ou então a mentira, muitas vezes, ela pode ser aplicada também, utilizada como um recurso comum para as pessoas se beneficiarem diante de um aperto. Então eu fui flagrado num aperto diante da minha esposa e a primeira reação que eu tenho é mentir. Eu fui flagrado numa situação ruim diante do meu marido e a primeira reação que a esposa tem é de mentir. Os filhos são flagrados numa situação que desagrada aos pais e a primeira reação que eles têm é de mentir. E muitas vezes as pessoas acabam fazendo uso da mentira para se beneficiar, esquecendo que isso é um grande engano. Porque além da mentira não nos beneficiar em nada, a mentira coloca a gente num buraco cada vez mais fundo, que fica cada vez mais difícil recuperar. Outra coisa muito importante para nós falarmos, queridos, é que muitas pessoas acreditam, há um senso comum, inclusive, a respeito disso, que existem mentiras boas, que existem mentiras brancas, que existem mentiras com boas intenções, que existem mentiras para inventar um mal maior. É aquilo que eu estou chamando aqui de o mentir socialmente, a mentira social. E se iludem também, porque acreditam que para evitar um mal maior, a mentira pode ser um recurso a ser utilizado. Mas, queridos, quantas vezes vivemos situações em que ficamos com a nossa cara no chão, literalmente envergonhados, porque ficou claro para todo mundo que aquilo que nós falamos, ou pela maneira que nós agimos, é mentirosa. E o quanto de constrangimento que isso causa para a gente. Então a Bíblia não descreve mentira boa, a Bíblia não fala nada a respeito de mentira com boa intenção, a Bíblia não fala nada a respeito de mentira para evitar um mal maior, a Bíblia fala que mentira é mentira. E essa questão do mentir socialmente, ela é muito curiosa, porque às vezes nós somos colocados diante de algumas situações. E eu pergunto para você, o que você faria? O cidadão convidou você para almoçar na casa dele. Aí a esposa passou a manhã inteira preparando o seu melhor prato. E ela coloca na mesa e de repente não é aquilo que você gosta. Ou então você comeu e não gostou da comida que aquela pessoa te ofereceu. E ela está na maior expectativa esperando você terminar de comer para fazer a pergunta clássica, não é verdade? Quando a gente faz uma pergunta, irmãos, nós precisamos ter muito claro dentro de nós se nós estamos preparados para ouvir a resposta ou não. Concordam comigo? Porque se nós fazemos uma pergunta, mas nós já queremos que a pessoa dê a resposta que nós queremos, então é melhor nem perguntar. E aí a pessoa volta para você e diz assim, e aí, está gostosa a minha comida? Quantos aqui, se quiserem levantar a mão, sim, tudo bem, senão não tem problema. Quantos aqui seriam verdadeiros e falariam assim, a comida estava uma droga? Tem algum super sincero aqui? A pessoa pergunta para você assim, olha, está aqui meu bebê. Não é lindo o meu bebezinho? Você olha assim. Qual que é a parte? Onde é o pé, onde é a cabeça? Mas quando é bebê, normalmente, a gente tem a tendência de achar bonito. Mas já viu aquela mãe que chega com o filhão de 30 anos? Olha meu filho, não é lindo, pastor? É uma situação difícil, né? Como que você agiria diante dessas situações? Do que é chamado de mentira social? E por fim, gente, a gente vive também num contexto em que mentir parece até mesmo que é um ato heróico. As pessoas que mais mentem parece que são aquelas que mais se dão bem. A impressão que nós temos é que os mentirosos estão recebendo medalha de honra ao mérito todo dia. Você olha no seu trabalho e fala assim, caramba, todo mundo lá na empresa rouba, todo mundo na empresa mente, todo mundo na empresa engana o patrão, e eu que procuro levar as coisas na verdade, eu me dou mal, e essas pessoas estão sempre crescendo e prosperando. As pessoas que mentem lá no meu departamento são aquelas que são promovidas primeiro. As pessoas que mentem aí na sociedade são aquelas que têm maior destaque social, e a gente olha para isso e fica com um pouco de crise. Lembrando aí do que o salmista diz no Salmo 37, dizendo para a gente não ter inveja dos malfeitores e nem das obras que eles praticam, porque eles definharão como a erva. Essa semana a gente ouviu aí notícias do Brasil todo a respeito do presidente da Câmara dos Deputados, que havia afirmado, diante de uma comissão de inquérito, que ele não tinha nenhuma conta no exterior. E daqui a pouco o governo da Suíça diz, esse camarada tem sim uma conta aqui no nosso país.
Pessoas que deveriam ser, e leva ainda o nome de evangélico, pessoas que deveriam ser o nosso referencial de justiça, de moralidade, de ética, são os que mentem publicamente e são premiados pela mentira. A gente está vivendo aí, nas últimas décadas do Brasil, ouvindo e vendo todos os dias mentiras sendo aplicadas e as pessoas sendo cada vez mais premiadas. E isso causa um senso de indignação no coração da gente, porque a mentira é pecado. A mentira é um gigante que precisa ser encarado e vencido em nome de Jesus. A mentira pode ser ainda, queridos, aquela questão da verdade relativa, né? Ou de uma construção mental a respeito do que é verdade ou não. Por exemplo, eu chego para você e digo assim, olha, eu preciso contar uma coisa para você a respeito do Emerson, por exemplo. E aquilo que eu falei para você causou uma construção mental em você a respeito do Emerson, que você não sabe se é verdade. Você não sabe se ele agiu assim. Você não sabe se ele falou assim. Você não sabe se realmente ele procedeu assim. Se fosse a Marisa, você até acreditaria. Mas já que é o Emerson, então não. Percebeu quanto isso acontece, gente? Você ouve falar alguma coisa, o que você faz? Você já constrói a verdade dentro de você. Verdade, o Emerson fez isso. E aí depois a gente anda para lá e para cá e as pessoas nos tratam com mal, com indiferença, a gente nem sabe o porquê. Então, o papel que a gente tem não é de construir mentalmente nada a respeito de ninguém para ninguém. Se a gente não tem o que falar, é melhor a gente não falar nada. Porque talvez aquilo seja uma verdade para mim. Talvez uma experiência amarga que ele tenha proporcionado tenha sido amarga para mim. Mas à medida que eu construo isso mentalmente na cabeça de alguém, eu estou tornando uma verdade absoluta na cabeça de alguém. E a partir daquele momento, a verdade para aquela pessoa é que, de fato, o Emerson não é uma pessoa em quem se pode confiar. O Emerson não é um amigo para a gente caminhar ao lado. E perde a oportunidade de conhecer um grande cara. Então a mentira está muito relacionada com as construções mentais que a gente carrega a respeito de pessoas e situações que nós não conhecemos, que nós não sabemos. É por isso que a gente cada dia mais tem que se preocupar com o nosso caráter, porque da nossa reputação quem cuida é Deus. Porque as construções mentais podem nos levar ao engano. Mas esse assunto tanto não é brincadeira que lá no livro do Apocalipse, nos 2 últimos capítulos do Apocalipse, nós encontramos essas palavras aqui estarrecedoras. Dizendo assim, primeiro no capítulo 21, versículo 8, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, se a mentira fosse brincadeira, ou se existisse mentira branca, a mentira não estaria numa lista como essa. A mentira não estaria equiparada à covardia, incredulidade, abominação, assassino, impureza, feitiçaria, idolatria. Todas essas pessoas que praticam desta forma, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A mentira cheira enxofre. A mentira tem cheiro de enxofre. E por isso que a mentira tem pernas curtas. Por isso que a mentira é revelada. Porque o cheiro de enxofre, se você já sentiu o cheiro de enxofre industrial, você sabe que isso é impossível de não perceber. Uma hora é revelado. Aí no capítulo 22, versículo 15, o texto continua dizendo assim, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras. E a lista é menor agora, mas ela continua sendo uma lista pesada. Para dizer que ficam fora também da Nova Jerusalém, que é o que o capítulo 22 está descrevendo, ficam fora também todos aqueles que amam a mentira e que praticam a mentira, que vivem da mentira, que fazem da mentira o seu estilo de vida. Isso é muito sério. O texto que lemos em João, capítulo 8, encontramos Jesus defendendo a sua autoridade, a sua missão, o seu ministério, diante dos grandes questionamentos dos judeus. Ok. Alguns judeus estavam ali questionando, porque realmente eles tinham dúvidas, eles queriam saber, eles queriam entender melhor. Mas a maioria dos judeus estavam ali para cutucar Jesus, para provocar Jesus, para levar Jesus a dizer alguma coisa que eles pudessem pegar para acusar o próprio Jesus. Irmãos, você pode ler a Bíblia de capa a capa. Você pode ler todos os versículos dos evangelhos. Você encontrará a descrição da vida e do ministério de Jesus marcados pela verdade,
marcado pela luz. Jesus sempre falou a verdade. Jesus sempre viveu a verdade. Jesus nunca fez uso de mentiras boas. Jesus nunca fez uso de mentiras brancas. Jesus nunca fez uso de mentiras com boas intenções. Jesus viveu e falou a verdade, mesmo quando isso foi motivo de escândalo no coração da multidão, no coração dos fariseus e até mesmo no coração dos discípulos. Querem um exemplo disso? Jesus começou a falar que estava indo para a cruz, Jesus começou a falar da sua morte, e Pedro imediatamente se levantou e falou: mestre, pare de falar essas coisas, não fale assim. Mas Jesus não adoçou aquilo que era verdade. Jesus não transformou a verdade numa mentira branca, numa meia-verdade, como se diz por aí, como se isso fosse possível. Pelo contrário, Jesus voltou-se para Pedro e disse: Pedro, arreda-te, Satanás, porque a única pessoa que não tem interesse que eu vá para a cruz é você, Satanás. Percebem? Então, mesmo quando a verdade era dura de ser ouvida, Jesus disse, Jesus ensinou. E se você ler o Evangelho de João, marcando com uma caneta marca-texto, todas as vezes que a palavra verdade aparece, você encontrará inúmeras, dezenas de vezes, sempre apontando Jesus como a verdade, sempre apontando Jesus como a luz do mundo, como a verdade plena, fortalecida pelas expressões que ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou, vocês devem crer em mim porque eu sou. Quando levantar o Filho do Homem, vocês saberão que eu sou. E notem que nesse texto, em João 8, Jesus inclusive foi acusado de ser mentiroso. Vejam o que os fariseus disseram para ele no versículo 13. Disseram para Jesus assim: olha, o teu testemunho é mentiroso. Disseram para Jesus assim: o que você está dizendo é mentira. O que você está dizendo não é verdade. O testemunho que você traz é um testemunho mentiroso, porque é um testemunho a respeito de você mesmo. Mas é interessante porque Jesus responde essa acusação dos fariseus fazendo uso da mesma expressão. Ele diz assim: o meu testemunho é verdadeiro, sim. Falo a verdade e falo a verdade da parte do Pai. Por isso, queridos, nós precisamos entender que verdade não é um comportamento, que verdade não é um estilo de vida, não é um conceito, mas verdade é a compreensão de uma vida centrada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Mentira também não é um comportamento, não é um conceito, não é um estilo. Alguns mentem e alguns não mentem, não é isso. Quando nós estamos falando de verdade, nós estamos falando do reino da luz. E quando nós estamos falando de mentiras, nós estamos falando do reino das trevas. Por isso, agora tem algumas verdades que eu quero falar sobre a verdade. Verdade sobre a mentira eu já falei agora há pouco, mas agora eu quero falar algumas verdades sobre a verdade. A primeira delas é que a verdade tem a sua origem no reino de Deus. A verdade tem a sua origem no reino, na vida do reino, na verdade do reino. A origem da verdade está em Deus. Deus é a verdade, Deus é luz. E luz no Evangelho é utilizado justamente para descrever aquilo que é claro, aquilo que é transparente, aquilo que é límpido. Facilmente eu consigo descrever o que eu estou vendo aqui, facilmente vocês conseguem me descrever aqui na frente. Por quê? Porque nós estamos num ambiente claro, onde nós podemos ver sem problemas. Agora, se por alguma razão apagassem todas as luzes da cidade, não houvesse luz aqui dentro desse templo, nem nas ruas ao redor, e eu dissesse assim: irmãos, a luz acabou, vamos todos sair do templo rapidamente. É muito provável que nós teríamos aqui um grande caos. As pessoas tropeçando umas nas outras, batendo os seus pés nos bancos, atropelando as cadeiras que estão pelo caminho. Por quê? Porque na escuridão nós não temos certeza das coisas. O reino das trevas é o reino da escuridão, é o reino da penumbra, é o reino das sombras. O reino de Deus é o reino da luz, é o reino onde as coisas são claras, transparentes, límpidas, verdadeiras, tão certo como a luz que traz a claridade e nos ajuda a enfrentar os desafios que temos diante de nós. Agora, se por um lado a origem da verdade é o reino e a vida do reino, por outro lado a origem da mentira só pode ser uma: Satanás. E vejam que texto interessante que a palavra traz em João 8 mesmo, o mesmo capítulo que nós lemos, só que no versículo 44. Olha o que Jesus diz para os fariseus: vocês são do diabo. Vocês são do diabo, que é o vosso pai. Notem, queridos, que essa expressão pai é dedicada a Deus, né? Como pai. Agora Jesus diz sobre filhos de Satanás. E quereis satisfazer-lhe os desejos, porque é normal o filho querer satisfazer os desejos do pai. Satanás foi homicida desde o princípio. Satanás jamais se firmou na verdade,
porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Não existe uma verdade sequer nos lábios de Satanás. E a origem de toda mentira é o diabo. A origem de toda mentira é o reino das trevas. Porque o diabo é mentiroso desde o princípio e o principal papel que ele tem é de mentir. É por isso que ele leva você a acreditar que se você passar a perna em todo mundo para ser mais rico, você vai ser mais feliz. É por isso que ele te leva a acreditar que uma mulher fora do casamento pode ser mais interessante do que a mulher do seu casamento. É por isso que ele te leva a acreditar que enganar os seus pais a respeito do horário que você chega em casa, das pessoas com quem você anda e os lugares que você frequenta pode parecer mais atraente. Engano, mentira, foi assim no Éden. Uma aparência, a palavra do Senhor diz que pode ser até mesmo em anjo de luz, para enganar, se for possível, até mesmo os próprios eleitos. Satanás veio para matar, para roubar, para destruir, para enganar, para mentir, e é isso que ele faz, tem enganado a muitos. E toda mentira tem cheiro de enxofre, toda mentira tem origem em Satanás. Por isso não vamos flertar com isso, não vamos brincar com isso, não vamos cutucar a onça com vara curta, não vamos brincar com fogo, porque nós estamos falando de uma coisa séria. A verdade sempre nos leva a caminhos melhores. Pode ser que isso doa, pode ser que isso nos machuque, pode ser que isso nos entristeça, pode ser que isso possa nos fazer abrir mão de uma série de coisas que nós gostaríamos muito de ter, ser ou fazer, mas acima de tudo nós andaremos na vida do reino de Deus. Segundo, a verdade precisa ser dita também em amor. É o que a gente encontra em Efésios capítulo 4, versículo 15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Eu estou dizendo isso, queridos, porque algumas pessoas que são, inclusive, donas da verdade, elas têm a verdade, elas conhecem a verdade, acreditam que, porque têm a verdade, então elas podem falar o que elas quiserem, para quem elas quiserem, na hora que elas quiserem e do jeito que elas quiserem. Não é verdade. Mas é verdade o que eu estou falando. É verdade o que eu estou dizendo. É verdade. Claro, repito, pode até ser verdade. Mas se você não disser a verdade em amor, você perde autoridade. Pode até ser verdade aquilo que você está falando. Mas se a verdade for utilizada sem amor, ela destrói, não edifica, não constrói. Por isso, gente, a verdade não é a chancela que a gente precisa para dizer o que quer, para quem a gente quer, da maneira que a gente quer, a hora que a gente quer, ainda que seja verdade. A verdade mesmo precisa ser dita em amor. Se você tem condição de dizer a verdade em amor, diga. Se você não consegue fazer isso, irmão, para de sair por aí falando verdade para todo mundo. Porque não é porque é verdade que ela precisa ser dita. Tem muitas horas que a gente precisa se calar. Repito, quando a gente se pergunta alguma coisa, a gente precisa saber se a gente está preparado ou não para ouvir a resposta. Vou usar o exemplo aqui de uma criança. Primeira igreja que eu fui pastor. Tinha uma menina lá, serelepe, 5, 6 anos, e tinha uma moça que é na igreja. Solteira, moça, queria muito casar. E ela tinha um gosto assim meio duvidoso para roupa, né? As roupas que ela usava. E um dia ele estava lá no banheiro da igreja, só tinha um banheiro, um espelho, ela lá se aprontando, e a menininha de 6 anos lá fora esperando para usar o banheiro em seguida. Quando a moça abriu a porta, deu de cara com a menina lá fora, falou assim, e aí, fulaninha? O que você acha? Tô bonita? Ah. A menina olhou de cima e embaixo, falou, tá parecendo uma palhaça. Poderia até ser a verdade, né? Talvez fosse, porque hoje essa menina cresceu e ela trabalha com moda. Mas se a gente não tem condição de dizer a verdade em amor, tem coisa que é melhor a gente não dizer. Porque a verdade só edifica quando ela é dita em amor. Terceiro, a verdade se expressa no modo da gente falar e no modo da gente viver. O que eu estou dizendo com isso? É necessário existir uma coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. Efésios 4, 25. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quer dizer, quando eu faço uso da mentira, na verdade eu estou ferindo o corpo do qual eu sou um membro dele.
Por que é importante essa coerência, gente? Porque, ok, você pode dizer assim, pastor, nunca saiu da minha boca uma mentira. Ok, tudo bem. Mas o seu estilo de vida é verdadeiro? Porque tem pessoas que de fato não têm a prática de sair mentindo por aí. Mas a maneira como vivem é uma maneira mentirosa. Sempre tentando se mostrar quem não são. Sempre tentando viver uma vida que não é a sua. Sempre tentando reagir diante das situações de uma maneira enganosa, equivocada. Como que isso acontece? Então a verdade a verdade se expressa também na maneira que a gente fala e na maneira como a gente vive. Muitas pessoas não falam mentiras, mas vivem mentiras. Por fim, a verdade, queridos, isso nós não podemos esquecer, para mim é o conceito mais importante, a verdade é uma pessoa. Quando nós estamos falando aqui de verdade, nós não estamos falando de um comportamento, repito, insisto com isso. Nós não estamos falando de um conceito, nós não estamos falando de um estilo de vida, onde alguns falam a verdade e outros não falam a verdade. Você prestou bem atenção no texto que o Samuel leu agora há pouco, em João 14:6? Jesus disse assim, eu tenho a verdade, foi isso que ele disse? Foi ou não? Não. Jesus disse assim, eu falo a verdade? Não. O que Jesus disse? Eu sou a verdade. Jesus é, portanto, a verdade encarnada. Ele é a verdade. Então, se Jesus é a verdade, só tem uma maneira de eu me relacionar com a verdade. Me relacionando com Jesus. E se eu estou em Jesus, eu estou na verdade. E se eu não estou em Jesus, eu estou na mentira. Porque nós temos ali uma conjunção muito precisa para isso e temos um artigo muito bem definido para precisar quem é Jesus. Jesus é a verdade. Ele não veio para dizer que ele tem a verdade, que ele conta a verdade, que ele fala a verdade. Ele chamou a responsabilidade sobre a sua própria vida para dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade. Então, quando eu entendo que a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, isso muda completamente para mim. Porque eu passo a ter um relacionamento com a verdade mais intenso, porque o meu relacionamento não é com a verdade por si só, o meu relacionamento é com Jesus, porque Ele é a verdade. Caminhando para o fim, eu quero mostrar essa imagem aqui para vocês. Alguém já viu uma cena como essa aí no dia a dia? O que nós temos aqui? Uma vaca alada. Uma vaca voadora. Uma vaca com asas. E essa imagem é muito conhecida no meio teológico e filosófico. Por causa da história de um homem chamado Tomás. Da região de Aquino. Então, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, um filósofo, um teólogo, que durante os anos que viveu no monastério, no século 11 ou 12 mais ou menos, da era cristã, ele era um homem muito aplicado ao estudo. Ele passava o dia inteiro estudando as Escrituras, ele passava o dia inteiro lendo livros, ele não saía para comer fora do horário, ele não saía para conversar com os amigos, ele não saía para fazer nada. Ele ficava o dia inteiro debruçado na mesa em cima dos livros, em cima das Escrituras. E os amigos dele ficaram implicados por causa disso. Os monges ali daquele lugar ficaram inculcados com isso. E disseram assim, o Tomás não sai, fica o dia inteiro lá no quarto, precisamos chegar lá e tirar ele de lá, para ele ver como o dia está bonito, para ele ter contato com outras pessoas, senão ele vai enlouquecer lá em cima dos livros. E tiveram um plano. Chegaram um dia, entraram no quarto de Tomás de Aquino, ele estava lá, se debruçaram nos livros de novo, e disseram para ele com muita intrepidez, Tomás, Tomás, corre lá fora que tem uma vaca voando. Tomás de Aquino não teve dúvida, arrastou sua cadeira, abandonou seus livros, calçou rapidamente os seus chinelos e correu até o pátio do monastério. E chegando lá no meio do gramado, olhou para um lado, olhou para o outro, e procurou pela vaca que voava. E os seus amigos monges caíram na risada. Tomás, como que você pode ser tão ingênuo? Como é que você pôde acreditar que tinha uma vaca voando? E a resposta que ele deu se tornou célebre. Ele disse assim, porque é mais razoável acreditar que tem uma vaca voando do que ter um crente mentindo. Porque eu prefiro acreditar que tem uma vaca voando lá fora do que tem um discípulo de Jesus falando a mentira. É mais razoável acreditar que a vaca voa do que o crente mente. E aí, quando a gente chega nessa mesa, a mesa da celebração, a mesa da ceia,
em dias de verdades secretas, que por serem secretas são mentira, e são engodo, e são distrações do diabo, a gente se encontra diante de uma mesa onde as verdades são reveladas, onde um Salvador é revelado, onde um traidor é revelado, onde um homem que estava prestes a negar é revelado, onde indiferentes são revelados, onde comprometidos são revelados. A mesa que nós vamos participar daqui a pouco, gente, é a mesa que revela quem nós somos diante do Senhor. Sem cera. Os nossos relacionamentos são repletos de cera. Nós somos muito polidos. Nos preocupamos com o que as pessoas pensam da gente. Mas o Senhor conhece verdadeiramente quem somos. E quando Ele nos convida para esta mesa, para comermos o pão, para bebermos o cálice, Ele nos convida para a mesa que revela a nossa existência, a nossa identidade na verdade. Porque o apóstolo Paulo traz, na sua segunda carta aos Coríntios, uma declaração estarrecedora sobre a verdade. Dizendo o seguinte: olha, a gente não pode contra a verdade. Então, se a gente não pode contra a verdade, o que a gente precisa fazer? Se aliar à verdade. Em amor. Porque nada podemos contra a verdade. É verdade, nós nada podemos contra, irmãos. Senão a favor da própria verdade. Quanto mais a gente tenta desmistificar uma verdade, mais elementos a gente está dando para enfatizar que aquilo de fato é verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai pelos caminhos do engano. Mas o caminho para o Pai é o caminho da verdade. Eu sou a verdade. Jesus não disse que abriu o caminho e nem que apontou o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho. Eu quero convidar os presbíteros para virem aqui à frente agora. E quero convidar você para ficar em pé, para nós orarmos a Deus. Agradecendo, consagrando os elementos que estão diante de nós, mas pedindo ao Senhor que em nome de Jesus nos restaure e restaure os nossos caminhos pela verdade. Porque o Senhor pode fazer isso. E a misericórdia dele se estende de geração em geração e se renova dia após dia na nossa história, na nossa existência. Eu vou convidar o nosso irmão seminarista Altieres, que é presbítero também, para vir aqui nos ajudar na distribuição dos elementos também nessa noite. Feche os seus olhos. O presbítero Marcelo vai orar ao Senhor, agradecendo pelo alimento que vamos celebrar e pedindo que o Senhor nos conduza sempre pelos caminhos claros, límpidos da verdade de Cristo. Pai amado, nós somos gratos pela Tua presença no nosso meio, somos gratos pelo Teu amor, somos gratos, Senhor, porque a Tua palavra é verdade, é sincera, é transparente e direta aos nossos corações. Tua palavra revela a Tua vontade e pela Tua vontade queremos viver. Queremos andar nos Teus caminhos, Senhor, porque sabemos que é o melhor para as nossas vidas. Transforma os nossos corações, ajuda-nos a, juntos com o Senhor, andarmos em verdade de vida, ó Deus. Dá-nos também mais capacidade de amar, de pensar nos outros como superiores a nós mesmos, nos colocando humildemente diante do Senhor para servir ao nosso próximo, Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem se sentar, meus irmãos. Nós estamos aqui diante da mesa do Senhor. O pão é o símbolo do corpo de Jesus Cristo, que foi crucificado em nosso favor. O cálice com o suco de uva é o símbolo do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz em nosso lugar. E a palavra do Senhor nos diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado e cobre até mesmo, apaga. O sangue do Cordeiro tira o pecado do mundo. Podem e devem participar desta mesa todos aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Todos aqueles que vivem em novidade de vida e de verdade. Todos aqueles que já foram batizados numa igreja evangélica.
E todos aqueles que estão em comunhão com o corpo de Cristo devem tomar o pão, beber o cálice, fazendo desse um ato de comunhão, de crescimento, de fortalecimento espiritual. À medida que os presbíteros servirem vocês, vocês poderão se assentar, mas permanecer em oração, para que ao final todos comamos e bebamos juntos, em comunhão na presença do Senhor. Se coloquem em pé, por favor, aqueles que vão receber o cálice, o pão, da celebração da vida e da verdade. Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Meu Cristo, meu Mestre, Cordeiro perfeito, bondoso, eterno, tão doce, tão puro, Filho de Deus, meu Salvador, a vida em mim, maior amor. Glória de Deus, Senhor e Rei, a Ti exalto, Te amo, meu Cristo, Te amo com todo meu ser, Te adoro, Cordeiro Messias de Deus, Jesus. Filho de Deus, meu Salvador, a vida em mim, maior amor, esplendor da glória de Deus, Senhor e Rei, a Ti exalto, Te amo, meu Cristo, Te amo com todo
Agora sim, queridos, primeiramente o pão, na presença do Senhor, a verdade que liberta. Comamos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bebam também do cálice. O cálice da nova aliança no sangue do Cordeiro, Jesus. Bebei dele todos. Agradeça ao Senhor pela vida nova, pela salvação. Agradeça ao Senhor pela verdade. Peça ao Senhor a graça de andar na verdade, mas que ela seja em amor. Faça uso da verdade para glorificar a Deus e para edificar o próximo. Tenha um relacionamento pessoal com a verdade. E a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Amém. Nós vamos orar, vamos receber a bênção, e logo após a bênção impetrada, nós teremos a bênção cantada pelo coral. Então eu quero pedir que o coral já se posicione aqui nesse momento, para que assim que eu tiver impetrado a bênção, seguidamente o coral cantará também uma bênção, despedindo assim a igreja. Após o canto do hino do coral, os irmãos poderão se assentar e aguardar alguns minutinhos para eu dar algumas informações e instruções para os queridos. Vamos nos colocar em pé todos? Querido Deus, muito obrigado pelo culto desta noite, pelos cultos deste domingo. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença entre nós. Fomos tão abençoados e edificados hoje. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio do alimento que participamos na Tua mesa. Muito obrigado por Jesus, pela vida que Ele é para nós, pela verdade. Muito obrigado porque conhecemos a verdade nos libertou. Queremos ser, ó Deus, proclamadores e agentes da verdade. No mundo, Senhor, dominado pela mentira, que jaz no maligno, nós queremos ser luz em meio às trevas. Uma luz que faz, ó Deus, com que as trevas vão embora. E que o Senhor nos dê muitas oportunidades disso essa semana, a começar em nós mesmos, a começar na nossa casa, a começar no nosso trabalho, e que isso contagie, ó Deus, a nossa cidade, e, ó Deus, a verdade do Senhor seja revelada ao coração das pessoas, e o mundo reconheça que só o Senhor é Deus. Nos despede agora com a Tua paz, nos dê uma semana de alegrias, de vitórias, de bênçãos, de orações respondidas, de cuidado do Senhor sobre todos nós. Nós precisamos muito de Ti, precisamos muito da Tua mão, da Tua companhia. Que a Tua graça, Pai, não nos falte e o Teu amor que é eterno nos envolva de tal maneira, Deus, que possamos nos sentir amparados, seguros nas Tuas mãos, com o coração ardente, ó Pai, pelas oportunidades de nos encontrarmos outras e outras vezes. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós e sobre vós permaneçam desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. A igreja pode se sentar.
Amém, meus irmãos? Amém. Queridos, deixa eu falar com vocês primeiramente sobre os movimentos que tivemos aqui hoje de manhã. Nós tivemos o culto, hoje não teve a escola discipuladora, mas domingo que vem a escola já retorna normalmente. O convite sempre para você que participa do culto da noite, para vir também participar da escola, sempre às 10h30 da manhã. Nós tivemos de manhã também a apresentação de um plano de trabalho da igreja para os próximos anos. E dentre algumas coisas que conversamos, nós falamos sobre um trabalho de cuidado pastoral dos presbíteros em relação às famílias da igreja. Os irmãos ao longo do caminho que não estavam de manhã, durante o caminho conhecerão um pouco melhor esse projeto, esse plano, mas não estranhe se um presbítero procurar você e disser assim, olha, você é minha família. Porque os presbíteros as famílias da igreja estão divididas entre os presbíteros, que têm orado por vocês, que têm colocado diante de Deus a vida de vocês e que a partir de hoje tem se colocado à disposição também para estar mais próximo, ajudar, cuidar, orar, abençoar a sua vida também. Então não estranhe, pelo contrário, acolha muito bem o presbítero e conte com a sua oração também. Tivemos o almoço de manhã, razão pela qual a gente não tem a cantina funcionando agora à noite. A cozinha ficou toda mobilizada hoje para um almoço que teve um resultado de uma oferta para a chácara, no valor de R$ 2.748. Então nós queremos agradecer a todo mundo que contribuiu, que trabalhou e ainda assim contribuiu, e dizer para os irmãos que esse valor está sendo revertido para a compra de utensílios de cozinha para a chácara. Hoje a chácara tem pratos, talheres, todo o material é independente daqui da sede, todo esse material na chácara, esse dinheiro do almoço vai pagar esse recurso, vai pagar esse equipamento, além disso vai pagar também os colchões que foram adquiridos. Então olha como uma contribuição tão simples nossa, além do que o churrasco dava uma delícia mesmo, né? Como uma contribuição tão simples nossa pôde abençoar tanto a chácara. Então quero registrar aqui o agradecimento da comissão da chácara a toda a igreja. Uma palavra para os pais das crianças, irmãos. Nós estamos chegando no Natal e as crianças estão preparando um musical para o Natal. E os ensaios já começaram. Toda quinta-feira às 8 horas da noite aqui na igreja. Então, se você quer que o seu filho participe, vai ficar muito bonito, um trabalho muito legal. Só que precisa trazer nos ensaios também. Outubro é o mês das crianças, e aí no boletim nós temos a programação para as crianças nesse mês. Por exemplo, sábado que vem tem um piquenique no Parque do Biquinha, ou da Biquinha, não sei. Da Biquinha? Parque da Biquinha. Deve ser uma bica que tem lá, né? Eu achei que era o nome do cara que fundou, o seu Biquinha. Então, Parque do Biquinha. Vai saber, gente, eu nunca fui nesse parque aqui em Sorocaba. Dia 17, tá? Eu disse sábado que vem, mas é dia 17. E aí no último final de semana vai ter um acantonamento, olha que legal. Esse acantonamento vai acontecer aqui na igreja, sábado e domingo. As crianças vêm para cá no sábado, dormem aqui e já ficam para a escola domingo de manhã. Só que você precisa inscrever seu filho, para a gente saber quanto de refeição a gente vai preparar e tudo mais, tá bom? Vai ser uma bênção esse acantonamento, tá? Falei alguma coisa errada? O povo muda do nome de manhã para noite, assim, com uma velocidade, né? Então é acampa dentro agora. Casais. Jantar italiano, os convites esgotaram, mas a gente abriu mais 10 convites. O Martins está aí, Moacir Silvano, Zé Mauro Deusana, Sérgio Margarete. A gente abriu mais 10 convites. Nós temos um limitador, gente, que é o espaço. Então vem participar. Separa seu convite já para você vir participar de uma noite bem gostosa, música ao vivo, um jantar italiano bem caprichado. E o pessoal que vai participar do encontro de casal, faz a sua inscrição. Se você já fez a sua inscrição, nos ajude fazendo o pagamento, que a gente precisa começar a pagar o hotel, e é uma despesa bem alta, os irmãos sabem disso. Participe, leve amigos, familiares, porque será uma grande bênção também. Dizer para os irmãos que a partir de amanhã até o dia 19, eu estarei num período de férias. Minha família e eu sairemos num período de férias, de descanso. Então, tem 2 pedidos para fazer aos irmãos. Primeiro, que orem por nós, para que durante esses dias seja um tempo tranquilo, de paz. E segundo, continuem contando com os cuidados pastorais da igreja, tanto através do ministério do pastor Marco, quanto do ministério dos presbíteros. Então, qualquer necessidade que você tiver nesse período, procure o pastor Marco, procure a secretaria da igreja,
que você vai ser direcionado e com certeza a sua necessidade será atendida. Domingo passado eu disse para vocês que eu falaria sobre o nosso envolvimento com uma campanha do Ministério Público Federal sobre o combate à corrupção. Não é uma proposta partidária, é importante deixar isso bem claro. É uma iniciativa do próprio Ministério Público Federal que precisa do apoio popular, isso significa mais de 1 milhão de assinaturas, para aprovar aquilo que eles estão chamando de 10 medidas contra a corrupção. Se você entrar no Google e digitar lá 10 medidas contra a corrupção, você vai encontrar. Só que se você entrar no site da igreja, você vai encontrar um link para esse site. No próprio site da igreja. Se você não se lembrar, entra no site da igreja. E aí tem lá 10 medidas que estão sendo apresentadas para que a corrupção se torne de fato crime e penalizado, né? Hoje em dia, nós vemos muitos corruptos aí no mínimo, ou melhor, no máximo, pagando, devolvendo aquilo que retiraram, não é? Sem nenhuma punição mais severa, e por isso que a corrupção anda galopando aí no Brasil. Com o dinheiro da corrupção, só o dinheiro da corrupção, só nesse ano, seguramente daria para construir o número de escolas, hospitais, leitos dos hospitais que a gente não tem, escolas com a melhor qualidade do mundo, escolas bem equipadas, bilíngues, escolas com alto nível, se o dinheiro da corrupção fosse investido, por exemplo, na educação, se fosse investido na saúde, se fosse investido na segurança. Então, lá em Marília, naquela conferência que eu participei, nós fizemos um compromisso ali de colocar as nossas igrejas nessa campanha, para nós levantarmos esse 1 milhão de assinaturas o mais rápido possível, e nós estamos participando. Então, o que nós fizemos aqui? Cada folha dessa tem 8 espaços, 8 pessoas podem assinar. Os dados básicos, tá bom? Nome da mãe, data de nascimento. Tem um lugar para você colocar o número do título de eleitor, mas não é obrigatório. Se você não está com o seu título de eleitor, ou desconfia da intenção do projeto, não precisa colocar o título de eleitor. Aí você assina nesse quadradinho aqui da frente, e você vai... o nosso desafio é que você leve uma folha como essa, e consiga pelo menos 8 assinaturas. Pode ser no seu pequeno grupo, pode ser na classe da escola discipuladora, pode ser entre seus vizinhos, pode ser no condomínio, pode ser na empresa que você trabalha, pode levar 20 folhas se você quiser. O que nós pedimos é que você nos devolva a folha assinada e nós mesmos vamos encaminhar todo esse pacote, né? São 100 folhas que nós imprimimos, nós vamos encaminhar ao Ministério Público Federal a nossa participação. A participação da Igreja do Calvário, porque a Igreja do Calvário não concorda com a corrupção no Brasil e em nenhum lugar do mundo. Amém? A Igreja do Calvário não compactua com a corrupção do Brasil. A Igreja do Calvário fica indignada com a corrupção do Brasil. Independente de nomes, pessoas ou partidos. Então, o único pedido que nós fazemos a você é que você ajude assinando. Vou pedir para o Dan ficar com esse material aqui. Pode deixar de manhã. Quem me ajudou foi o Gustavo, ele já está por dentro. Pode retirar com os diáconos ali a sua folha, leva para casa e traz para a gente assinado o mais rápido possível. Entrega na secretaria, entrega para os presbíteros, nós queremos reunir esse material. Deixa eu mostrar um vídeo para vocês, aí com essa será minha última palavra aqui hoje à noite. Com tantos problemas em nossa vida, às vezes não conseguimos enxergar a verdade, mas isso pode mudar. Fomos equipados com o mais forte das armaduras, a qual nenhum ser humano é capaz de forjar. Apenas o verdadeiro Deus. São estes: o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinto da verdade, a espada do Espírito e o Evangelho da paz. Estes são os equipamentos designados ao homem e dados por Deus. Você está preparado? Junte-se a nós nesta batalha. Homens de honra, a serviço do Rei. É com muita alegria que eu apresento para vocês aqui um ministério recém-criado na igreja, chamado Homens de Honra. Depois do Aviva Mulher, chegou o Ressuscita Homem. E os homens ressurgiram.
Eu estou fazendo essa brincadeira porque os nossos ministérios não concorrem entre si, viu, irmãos? Nossos ministérios cooperam. Tem essa história que os homens fazem, as mulheres fazem, casal faz, criança faz. A igreja é uma só, nós somos cooperadores. Todo mundo coopera. E os homens, impactados até pelo trabalho que as mulheres têm feito, se sentiram desafiados a isso também. E eu confesso para os irmãos que essa era uma coisa que vinha ardendo no meu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque nós homens, a gente tem perdido e a gente tem deixado de lado algumas coisas muito importantes que Deus conferiu para nós, como marido, como pai, como líder na igreja. Deus deu uma responsabilidade tão grande para nós como homens, e às vezes nós perdemos isso em algum lugar da nossa trajetória. Não é? Então, Homens de Honra é isso. É um ministério que resgata esse papel e esse comprometimento do homem no centro da vontade de Deus. Certo? E nós vamos ter um primeiro encontro, será no dia 24 de outubro, é a semana que eu volto de férias, estarei aqui também com vocês, homens, de manhã, às 9 horas da manhã. O convite, num primeiro momento, é para homens a partir de 25 anos de idade, casados ou não, tá? Mas que tenham pelo menos 25 anos de idade. Nós vamos ter um encontro aqui, um café da manhã delicioso preparado para os homens, bate-papo, oração, tempo, palavra de Deus para o coração dos homens, e não tem nenhum custo, tá bom? Os homens não precisam, não tem nenhum pagamento, não tem nenhum valor o café. A única coisa que nós precisamos é que você dê o seu nome, para a gente saber a quantidade de alimento que a gente vai preparar. Então faz a inscrição aqui no salão, dá seu nome aqui para o pessoal, e homens, reservem essa data. Agora é o contrário do que a Cris falou para as mulheres, né? Naquele dia, ou para os maridos. Maridos, cuidem das crianças para as mulheres virem. Agora é o contrário. Mulheres, deem todo o suporte que o marido precisa para vir. Porque vai ser uma bênção na vida dele. Na minha vai ser, na vida dos homens vai ser. E Deus já tem colocado no meu coração uma palavra para trazer para os homens nesse sábado. E eu não vejo a hora de chegar o dia 24, tá bom? Então, dia 24, 9 da manhã, homens de honra reunidos aqui. Que tenhamos uma igreja de homens de honra, homens de Deus sempre. Tá bom? Parabéns pela iniciativa, Deus abençoe. Boa semana para todos, vão em paz.